Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está aqui comigo, de novo, do lado de cá, em mais um vídeo lindo que eu faço para você. Windows down, we sing along. The summer night has just begun. Eu quero te contar nesse vídeo como é que eu, que vim de uma família tão paupérrima, cheguei numa riqueza, atingi um sucesso, trabalhei muito bem com a questão da grana na minha cabeça, na minha vida. Eu acho que vai fazer bastante sentido para você, vai fazer você refletir também, vai fazer você experimentar, porque eu acho que faz muito sentido. Fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudo. Os meus vídeos eles acabam virando um vlog, porque quando eu gosto muito de mostrar as coisas e eu não sou um cara teórico, aquele cara que buscou a teoria no livro, na literatura e te trouxe uma resenha. Não sou esse cara. Eu sou esse cara que pega coisas, assuntos, vivência da vida e que em algum ponto te traz para te mostrar, fazer uma ligação. Eu vim de uma família paupérrima, década de 80, 90, muita dificuldade em tudo. Depois eu fui adotado por uns tios, meus pais adotivos, que tiveram condições bacanas e tal, mas aí chegou uma outra parte da minha vida que eu fui morar com a minha irmã e ali começou toda uma saga. E eu lembro que as coisas foram acontecendo e eu queria me colocar bem no mercado de trabalho. E eu sempre soube da importância de estudar e tal. Porque até, inclusive, eu paguei escola particular, 1999, 2000, e eu trabalhava em 3 lugares para eu ter uma renda de R$800, R$700. Isso é um absurdo. E aí eu trabalhava de auxiliar de designer gráfico durante o dia. E ao meio-dia eu saía, eu ganhava uma grana para almoçar, tipo R$10, acho que era na época. Eu pegava esses R$10, punha no bolso, não gastava, e eu ia trabalhar num restaurante de um amigo meu para servir a galera lá. E aí eu ganhava um almoço e mais 10, então, ou 15, alguma coisa assim. Então o almoço que eu gastaria 10, eu não gastava 10, ganhava esse 10. Ganhava mais uns 15 do restaurante para servir aquele público, mais os 10 do lugar que eu trabalhava. R$35 eu ganhava em 1 hora para eu trabalhar fazer esse trabalho. E aí eu almoçava correndo e voltava para auxiliar de designer gráfico. Fiz isso 1 ano. E a partir das quintas-feiras eu era recepcionista também, numa pousada linda. Então eu cheguei a trabalhar em 3 lugares para eu ter uma renda. Eu era um jovem com 20 anos. Eu lembro que eu estava fazendo a minha habilitação, eu queria comprar o meu primeiro carro. Eu queria comprar um Fuca, cara. O Fuca era R$2.000 e eu não conseguia juntar essa grana. Isso me deixava muito pé da vida e me questionando por que eu tinha dificuldade, por que as coisas eram tão difíceis para mim. Mas essa indignação era tipo de alguém que estava reivindicando por algo de direito, sabe? Eu falo isso porque eu nem me dei conta disso. Alguns anos depois, uns 10, 15 anos depois, eu fui visitar um amigo meu e eu tava de Citroën até. E eu fui visitar esse amigo e ele falou assim: cara, eu sabia que infalivelmente tu ficaria rico um dia e que tu atingiria o sucesso, que tu seria um cara muito bacana. Porque quando a gente trabalhou junto e a gente era uns caras muito pobres, tu era um cara simples, bacana e era muito trabalhador. E eu lembro que eu cheguei um dia no trabalho, ele me contando e eu nem lembrava mais desse fato. Eu lembro que eu cheguei um dia no trabalho e tu tava chutando as caixas assim de papel. E eu falei: ô, o que aconteceu, Jair? Que houve? E tu, indignado, chorando, falou assim pra mim, meu amigo me contando: cara, eu trabalho em 3 lugares, levo uma vida miserável, não sou um cara gastador, só gasto com comida, não pago aluguel e eu não consigo juntar dinheiro pra comprar um carro, que inútil que eu sou. Aquilo diz que ele ficou assim: pô, mas o cara tá bravo porque ele é pobre. Ele achou aquilo incrível, porque ele viu que eu não aceitava e não achava que eu era merecedor de tão pouco. Aquilo tocou ele, assim. Ele veio e falou pra mim depois de anos, que olhando aquele comportamento, aquela atitude, ele sabia que eu era um cara que não nasceu pra ser pouco, ou pra passar trabalho. Eu achei aquilo tão bacana. E como é que isso aconteceu na minha vida?
Conforme eu fui galgando novos cargos, novas empresas, estudando e fazendo minha carreira, e quando tu ama o que tu faz e tu te torna excelente, tu começa a botar valor nas tuas coisas. É como se tu virasse um Neymar do teu trabalho, que só você soubesse fazer do seu jeito e que você fosse aquela pessoa dos resultados. Por onde você passa, você deixar resultado, você ser promessa de bom resultado, você ser uma máquina de produzir resultado. Eu sempre adorei ser esse cara que eu começava a contar minhas horas. Quanto é que eu ganho a hora? Hoje a minha hora vale R$200. E aí, o que a gente não aprendeu na escola. Nenhum coach vem falar isso pra mim, eu nunca vi alguém falar isso. E eu acho que é algo novo, é uma abordagem nova para você olhar e entender por que você está passando trabalho, por que te falta grana e por que às vezes tu ainda é pobre. Eu lembro que eu comecei a botar na minha cabeça que eu não trabalharia a minha hora por menos de R$200. Ou quando eu fazia os meus pedidos, eu tinha uma carta que eu mandei pro universo, eu tenho ela lá em casa, talvez eu vou anexar nesse vídeo. Lá em 2005, eu estava querendo um trabalho onde eu ganhasse R$5.000. Mas quando eu falava isso pra mim mesmo, eu achava R$5.000 muita grana. Até porque o salário mínimo naquela época era R$900. Então seriam 5 salários mínimos. Mas para uma mente de um cara pobre, ainda é muita grana. A gente não sabe administrar. Lá em 2005, R$5.000 eu achava uma grana... Poxa, o que eu vou fazer para ganhar R$5.000? Essa é a grande pergunta. E aí quando tu fraciona o teu trabalho em hora, tu descobre o que tu ama fazer, te vira uma excelência ou uma única pessoa naquilo, tu começa a entender que a tua hora vale muito dinheiro. É o tempo que tu tá vendendo que vale muita grana. Esse acho que é um grande insight, é para mudar o teu mindset. E aí eu lembro que eu fui trabalhando e fui sempre calculando quanto vale a minha hora. Ou eu ia ser promovido para um novo cargo. Eu fui promovido muitas vezes na minha vida, eu acho isso incrível. Eu acho que é o carimbo da prosperidade, é a prova do sucesso é quando tu começa a ganhar a promoção. Eu lembro que a minha hora já valeu R$200. 8 horas por dia a R$200, tu tem R$1.600 por dia. 10 dias dá R$16.000. Eu lembro que a minha hora já foi R$70 a hora numa empresa bacana. E aí tu começa a calcular. Se eu trabalho 8 horas por dia a R$70 a hora, são R$560 por dia. 10 dias dá 5.000, 20 dias já dá R$10.000. Consegue compreender isso? Mas aí eu vou mais longe. Quando tu pega a tua hora e tu fala o seguinte pra ti mesmo: se eu transformar a minha hora de R$70 que eu ganho por hora, um exemplo, eu acho que a minha hora vale R$70. Mas esse R$70, ele vale R$70 em toda a parte do mundo? Não vale R$70 em toda a parte do mundo. Então tu precisa entender que a tua riqueza daqui não é a mesma riqueza de lá. Então por que a tua hora vale um X aqui e a tua mesma hora, o teu mesmo trabalho pode valer um X valor em outro lugar? Onde é que eu quero chegar? Que então tu tem que pegar a tua hora que tu acha incrível, tu acha que a tua hora vale R$70 hoje. Tu tem que pegar ela e dividir pela moeda mais cara de outro lugar. E tu divide por R$4 de dólar ou de euros. E aí tu vai chegar numa conta aí que eu vou botar aqui do lado. E esse é o valor da tua hora em qualquer outro lugar do mundo. Então, onde é que eu quero chegar? Que eu comecei a entender que se eu pegasse e fracionasse o meu trabalho em hora, eu ia ter um valor real e factível. Era assim que eu comecei a abrir meu mindset. Então, o que eu comecei a trabalhar em mim? E eu comecei a juntar grana e ter grana e comprar imóveis. E quando eu comecei a entender isso,